Irmãos, é um prazer estar aqui, é um privilégio. Quero agradecer ao pastor, aos pastores. Quero trazer a palavra que Deus ministrou no meu coração e nessa manhã nós ministramos. Quero que você abra rapidamente comigo. Estamos em Rio Preto, só lembrando novamente, o trabalho lá tem sido uma obra, luta, guerra, mas com muitas vitórias e experiências com Deus. Amém? A obra social, uma bênção, tem sido mesmo. Formamos lá universitários, tem sido uma bênção, graças a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Números 23, versículo 19. Eu quero compartilhar o que eu compartilhei. Que Deus cumpre as suas promessas em todo o tempo, mas em meio às promessas, para cumprir, Ele nos leva à maturidade. Amém ou não? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua doce presença, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chamou e nós ouvimos a tua voz. Obrigado e continue operando maravilhas. Senhor, que esta palavra, enquanto estiver sendo pregada, se alguém ainda estiver com o coração pesado, preocupado com o amanhã, essa semana, leva cativo, Senhor. Que saiamos daqui muito mais abençoados do que entramos, porque nós estamos diante da tua presença. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Deus, tu és nosso Pai. Espírito Santo, o Senhor nos convence e nos leva a compreender, a entender a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Interessante aqui que a Bíblia diz que Deus não é filho de homem para que minta, porque quando ele fala que Jesus é filho do homem, ele está falando de Deus, amém? Mas filho de homem, nós, homem, carnal, para que minta. Acaso o que ele prometeu ele não faria? Isso significa dizer que as suas promessas, todas elas se cumprem. Basta eu e você crermos, esperarmos, confiarmos e obedecer. E te digo mais, pode até ser que algumas promessas eu e você não vai ver acontecer. E eu falo isso com toda convicção. Teve muitas promessas que a minha mãe liberou na minha vida, ela não viu, porque ela partiu em 2005. Eu dei até um testemunho aqui de manhã, de que as promessas de Deus cumprem. Quando Ele fala que Ele supre as nossas necessidades, que Ele está conosco, que Ele está. E eu lembro de uma das coisas que nós éramos em 8 irmãos. E ela falou, vamos orar. Não tinha o que comer, só tinha farinha naquele dia. Viúva, lavava a roupa para fora. Os 4 irmãos mais velhos já trabalhavam. Tinha um irmão que o meu pai, quando morreu, meu pai morreu muito cedo, 40 anos de idade. Mas deixou um caminhão e meu irmão trabalhava com ele. E aí aquele dia ela falou, vamos orar que Deus vai prover o alimento para nós, mesmo que seja essa farinha. E oramos. E eu era o caçula, eu sou o caçula, eu falei, Senhor, que eu seja o último, porque quem sabe até chegar em mim, o Senhor já deu um jeito, aí um anjo desce. Começamos, aí orou, começou a Diná, o Dilson, a Diná é primeiro, a Diná, Dilson, Dionísio, Divanir, Divaldo, Djalma, Djamir. Aí a mamãe também orou, a Djanira, a chama de Janira. Quase que a gente tem um ADKV. E se a gente tivesse um cachorrinho, apesar que a gente tava com vontade de pôr Denis, tudo com D. Aí, irmãos, meu pai chamava Dionísio, viu, irmãos? Por isso que foi tudo com D, é sério. Aí quando chegou na minha vez, eu falei, agora eu vou dar uma orada devagar para dar tempo do anjo de Deus fazer um milagre. Comecei a orar, orei. Até que no final eu falei, Senhor, agora não tem jeito. Aí eu orei pela minha mãe, pelos meus irmãos. Quando eu falei, em nome de Jesus, bateu o palmo em casa. Os diáconos da igreja, nós fazíamos parte da igreja batista, levaram lá cestas básicas que durou por 3 meses. Então é um Deus que eu sempre vi cumprir promessas, sempre vi suprir necessidades. E tudo
tudo que ele prometeu, ele fez. E ele vem fazendo ao longo da história. E aqui, quando a gente olha na palavra de Deus e diz aqui, esse contexto está aqui com Balaão, depois nós já vamos abrir no outro texto. Acaso Deus não vai cumprir o que ele promete? Irmãos, ele não é um homem, Deus não é uma pessoa, não é como nós, que promete, às vezes falha. Às vezes prometemos para o nosso filho, tal hora nós estamos lá, mas não chegamos no horário. Para nosso esposo, para os nossos, a mulher para o esposo, etc. Geralmente, embora as mulheres cumprem mais que nós, se preocupam mais, não estou aqui desmerecendo os homens, mas se recebemos promessas do governo, não, mas esse ano, não, porque ó, se eu for eleito, daqui a pouco ele falha. Também não estou falando mal de autoridades, pelo contrário, nós temos que abençoar e honrar, respeitar as autoridades, amém ou não? Porque todas foram instituídas por Deus, mas são falhos. As promessas são levadas ao vento, mas a promessa que Deus dá, Ele cumpre. Ele disse que seria com o seu povo, Ele disse que seria com a igreja do Senhor Jesus, que aquele que começou a boa obra há de completá-la, e Ele está completando dia após dia na minha vida e na tua vida, e vai continuar a completar, até o dia da volta do Senhor Jesus. Oh, e é tremendo, porque quem não almeja um novo céu e nova terra, amém, irmãos? Mas para isso nós temos que pregar, anunciar o evangelho, não parar. Vira para o seu irmão e fala, não pare de anunciar, amém? E baseado nisso, Deus me levou o seguinte, vai comigo lá em 1 Reis 19, rapidamente. 1 Reis eu falei, 19? Eu vou ler alguns versículos para mim ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, e foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou o seu moço ali, que é o seu discípulo. E ele se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-lhe e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou-lhe e disse, levanta-te e come. E olhou e eis que na cabeceira estava um pão. O pão estava o quê? Cozido, sobre brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e saiu, amém? Não, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Vamos no 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Aonde? Até Horebe, o monte de Deus. Pode olhar para cá, amados. Irmãos, o que Deus ministrou no meu coração é o seguinte. Queimei as promessas, e Deus tinha uma promessa para Elias, sempre foi com Elias, para o povo de Israel, como tem para mim e para você, amém? Porque aqui ele já apontava essas mesmas promessas a mim e a você, a todos aqueles que aceitariam o seu filho, porque ele já tinha esse propósito de enviar o seu filho Jesus. Interessante que ele usa a vida de Elias, o Elias tremendamente usado no poder de Deus, faz cair fogo do céu, faz sinais e prodígios, acaba com aqueles postes ídolos, mata a espada cerca de 400 a 400 profetas de Baal, que adoravam a Baal. Um homem guerreiro, corajoso, ousado. Quem aqui é corajoso, ousado em Cristo Jesus? Levanta a mão bem alto. Isso.
temas, irmão, não tenha medo. Por mais que o diabo soprar, então você vai ver daqui a pouco. Não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo. Amém? E aí o que acontece? No dia seguinte ele recebe um recado. Um recadinho simples. Não foi um monte de recado, um só. Ó, Jezabel veio, Acabe, esposo, falou, ó, o rei veio e falou assim, ó, a rainha Jezabel falou que amanhã, mais ou menos essa hora, ela vai acabar com você. Que o que você fez com os profetas dela, ela vai fazer. Um homem que foi usado por Deus, um homem que tinha promessas, um homem que sempre caminhou, e tudo que ele falava, Deus honrava, endossava. Vai para o deserto com medo, enclausurado, deita debaixo de um zimbro, de uma árvore pontiaguda, e ali ele pede a morte para si, entristecido. Senhor, eu não sou melhor que ninguém. Dorme. Aí o anjo vem, chama ele, cutuca, coloca um pão cozido na brasa, uma botija de água fresquinha. Ele come e volta a dormir. Ou seja, se eu puder morrer, dormir e não acordar mais. Quem já teve essa sensação? Quem já pensou isso? Levanta o dedo minguinho do pé. Eu queria dormir, que Deus me levasse, que eu não aguento mais. Eu não vejo a hora desse dia acabar. Eu não vejo a hora dessa semana acabar. Aí o anjo pela segunda vez vem assim, levanta e come esse pão, porque tu caminharás com a força desse pão, desse alimento. E ele comeu, e a Bíblia diz que ele comeu, andou 40 dias e 40 com a força daquele pão. E Deus falou assim, vai ao monte Horebe, ao monte de Deus. Fala comigo, ao monte de Deus. Fala, ao lugar onde Deus está te esperando. Fala, onde Deus pode ter um diálogo com você. Aí ele vai para o monte Horebe e sobe, amém? Amém ou não? Amém para os que não vieram e não amém. Eu estou entendendo, não tem problema. Eu faço proposital. Agora vai lá comigo. Vamos ver o que aconteceu com o camarada. Onde que eu parei? No 8? Agora é o 9, E levantou, olha só. E ali entrou numa o quê? Uma caverna. E passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aí, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe disse, sai para onde? Sai para fora, fala com autoridade, vai, sai para fora. Sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, e diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava. Olha aqui para mim, depois você lê na sua casa. Passou o vento forte, depois passou o terremoto, depois passou o quê? Fogo. Ele ainda estava na caverna, ele não saiu para fora. Embora o Senhor falou para ele, vai para o monte de Deus, sobe lá, que eu estou lá. Se é o monte de Deus, quem está lá? Alô? Quando você vem para a igreja, quem está aqui te esperando? Quando você entra no quarto de oração, no recôndito do seu quarto, quem está te esperando? Ou se você entra no banheiro da empresa, onde você estiver, você está orando no carro, no caminhão, quem está lá com você? É Deus. Eu não estou lá com você. Na madrugada, quem está lá comigo? Você é Deus. Porque Ele promete, Ele cumpre. Mas pastor, eu não estou tintindo. Deus está lá. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas, mas se esperam. Nem sempre você vai tintir Deus, irmãos. Às vezes nós vamos estar num louvor aqui igual estava aqui. Mas eu não estou tintindo nada. Já aconteceu na minha igreja.
E muitas outras igrejas que nós cuidamos, acabava aquele culto abençoado, aquele louvor. Você estava ainda, sabe, eu gosto de viajar no Espírito. Se deixar, eu fico em Deus. Aleluia. Aí vinha o pessoal para orar. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Ai, pastor, eu não tinti nada essa noite. A irmã não tem que tintir. A irmã tem que crer. Irmão, crê somente. Só tem que crer, irmão. Deus não pede para você subir a catedral, a escada da catedral. Te pede para você conseguir as bênçãos. Quando orou aqui, o pastor falou, se você quiser ser curado, você vai ter que dar 7 voltas em volta do quarteirão aqui da igreja. Traz um saco de arroz. Não, irmão. Fez uma oração simples. Mas a unção de Deus é grande que está aqui nesse lugar. O poder de Deus, a graça de Deus que está aqui. Porque Jesus nos concedeu isso. Aí, o menino Elias, imaturão, em vez de ir no monte, chega e encontra uma caverna. Aonde que ele entrou? Caverna fala de lugar de você ficar enclausurado. De você ficar dando um tempo para você mesmo. Ah, eu vou dar um tempo da igreja, não vou na igreja que eu preciso me encontrar. Ah. Cuidado, irmão, você vai se encontrar no inferno. Você precisa de me encontrar. Ah, pastor, eu não fui na igreja, mas Deus também está lá, né? Eu falei, epa, Deus está, mas ele falou assim, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união, porque ali na congregação, quando nós estamos juntos, ali o Senhor ordena. Tem uma unção, tem um princípio de Deus, um mistério, um je ne sais quoi de Deus, irmão, que nem eu posso explicar para você. Se ele falou que é para reunir como congregação, ele está no meio do seu povo, e no meio do louvores do seu povo, aqui ele está, é porque ele tem um desejo de estar no nosso meio para te abençoar. E interessante que o menino começou a ministrar o louvor e falando, Senhor, sinta-se bem no seu lugar. Eu gosto de falar isso para Deus. O Senhor está bem com a gente? Nós estamos assim? O Senhor está bem no seu trono? Sinta-se bem no nosso meio. Irmãos, a melhor coisa é quando você chega na casa de alguém e sente bem. Eu estou me sentindo bem lá na casa do Suquel. Eu acho que se eu fosse daqui uns 20 dias embora. Olha aí, está amarrando já. E eu, irmãos, eu não exijo nada. Eu só quero um sashimi, sushi. É que o organismo me aceita assim. O meu organismo. Estou brincando, irmãos. Mas você está entendendo? Não é gostoso? É assim que Deus se sente quando você vai para a presença dele. Porém, o menino, o Elias, vai e entra na caverna. E ele fica enclausurado. E ainda faz uma oração. Falando para Deus, Senhor, eu sempre fui fiel. Teve profetas que deixou o Senhor. Ficou adorando falsos deuses. E eu sempre fui fiel a ti. E Deus falou assim, o que você está fazendo aí, Elias? Sai para fora, irmão. Sai dessa neura. Vem para fora que aí eu vou falar contigo. Porque não foi para ali que Deus mandou. Irmãos, Deus não tem promessa para mim e para você, para nós ficarmos enclausurados. Ele sempre já disse na sua palavra que haveria lutas, tribulações. Ele sempre. Lembrei de Deuteronômio hoje de manhã e vou citar de novo. Deuteronômio, ele fala em Deuteronômio 8. Eis que eu te fiz ter fome, mas eu te alimentei. Alimentei com pão que teus pais não conheceram, mas vocês estão conhecendo. A gente só fica assim, ai, meu povo está no deserto. Irmãos, o povo tinha que prestar atenção. Caía maná do céu. Umas sementinhas como coentro que dava para eles amassar, fazia pão. Depois Deus fez brotar água da rocha. Depois mandou carne fresca, as cordonizes fresquinhas. E nem cobrou o preço do quilo. De graça. Mas nada estava bom. O povo sempre sentindo dó de si mesmo. E ele falou assim, então eu fiz isso para saber o que estava no teu coração. Aí Deus fala para Elias, vai para o monte, através do anjo, vai para o monte Horebe.
Ele não vai, ele chega para o monte, chega no pé do monte, viu a caverna e entrou na caverna. E Deus falou: sai para fora, Elias. Porque se a hora que você sair para fora, eu vou falar contigo. Aí veio um vento, e ele ali na presença de Deus. Veio o terremoto, para balançar as estruturas, que é o que acontece às vezes conosco, sim ou não? Vem fogo, para tentar consumir, e Deus nada. Mas quando houve um silêncio, e ele saiu para fora da caverna, do lugarzinho dele de dozinho que ele estava, do lugar dele de vítima, ele saiu. Aí Deus falou assim: eu vou falar contigo agora. Antes de eu ir para o final da mensagem, irmãos, o que Deus está dizendo é o seguinte: para mim, não só a unção que vai haver aqui, lá o que Deus está fazendo na Vila Olímpia, igual eu falei de manhã, foi um privilégio eu participar o tempo que eu estive aqui lá. Foi tremendo, porque era uma casa ainda, né? Um grupo familiar. E Deus liberou promessas ali, ele está se cumprindo. Hoje o servo de Deus vai ser ungido aqui, reconhecido, porque é um homem que foi formado, tem um povo atrás dele. Igual Davi. Eu fui ungido em Angola, o pastor Kelso foi lá me ungir. Eu fui como músico, e Deus foi me levantando. Meu sonho era ser um pastor, sempre sonhei. Eu desenhava, já disse aqui, já dei testemunho. E lá em casa, dos 8, os meus irmãos sentavam assim, eu falei: eu quero pregar. E nós fomos criado mudo. Você nem sabe o que é criado mudo, né, menininha? Não é da época dos 6. E eu pregava no criado mudo, fazia de púlpito. E Deus realizou. E todas as promessas que minha mãe falava, liberava, aconteceu. E tem acontecido. Ela viu? Não viu. Talvez eu não sei, eu tenho convicção que os meus filhos e os filhos dos meus filhos vão adorar a Deus assentado no trono de Davi, vão reinar em vitória. Os teus também, a tua descendência também. Porque o que você orou, o que você ministrou, Deus é fiel. Só que você tem que sair para fora. Irmãos, o que nós não podemos é, quando entra numa situação, a gente, ao invés de ir para o monte de Deus, chorar na presença de Deus, clamar, esperar e confiar nele, a gente vai se enclausurar. Senão a gente dá ouvido à situação, que nem Elias deu. A hora que recebeu o recado dele, ele mesmo se foi. Porque é diferente. Lembra quando Jesus, a Bíblia fala assim: Jesus, depois de ser batizado, foi levado por quem para o deserto? Pelo Espírito. É outra coisa, irmãos. Eu prefiro ser levado pelo Espírito para o deserto. Mas quando eu vou sozinho, arrumo a minha malinha e falo: eu vou ficar sozinho, porque eu não sou, eu estou sozinho, a vida está difícil, pronto. Eu não vou conseguir ouvir Deus. Quando você começa a dar ouvido aos problemas, situações e olhar para eles, irmãos, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E às vezes Deus já está falando, através da situação. Deus já estava falando para ele. Primeiro que Deus falou: sai para fora. Veio vento, veio terremoto, veio fogo e nada. Então não fique enclausurado, não fique achando que Deus se esqueceu, não fique pensando que as promessas estão demorando. Deus sabe o momento certo, no tempo determinado, todas as coisas vão se cumprir. Ainda que nós não vemos, irmãos, eu estou dizendo isso com muita fé no coração, e sei que eu estou falando, ainda que eu não veja acontecer, mas eu sei que vai, porque vai acontecer na vida dos meus filhos, do filho dos meus filhos, porque Ele é fiel, Deus é fiel, para cumprir. Meu pai não viu essas coisas. E eu lembro que a mamãe falava assim: você não vai ser um homem grande, mas você vai ser um grande homem de Deus. Eu falei: mamãe, só pisou na bola nessa hora, hein? Eu queria ter pelo menos uns 2 metros, igual o Michael Jordan. Mas tá bom. Mas ela liberou palavras: tudo vai dar certo, Deus é contigo. Vai ter lutas, filhos, mas Deus é contigo. E para todos nós sempre falava. E olha, irmãos, nós sempre lemos a palavra, desde pequeno. Sempre antes de tomar café, líamos a Bíblia. É o pão que te faz caminhar, dia e noite,
Se alimente da palavra de Deus, porque é ela que vai fazer você caminhar por essa vida dia e noite, enfrentar os problemas do dia a dia. Sabe, a gente não vai ficar assim, tomara que esse dia acabe. Sabe o que eu aprendi com Deus? Quando eu leio lá em Josué. Josué estava numa batalha, não estava? E aí que não estava conseguindo vencer os inimigos. O que ele fez? Senhor, que esse dia acabe logo, amém? Amém? O que ele disse? Sol, ele falou para o sol ou falou primeiro? Para em Ajalon, não é isso? E lua se detém, esqueci o outro nome. E deteve. Irmãos, enquanto ele não venceu os inimigos, ele não queria que o dia acabasse. Eu tenho aprendido isso, Senhor, enquanto não acabar essa batalha aqui, eu não quero que o dia acabe, Senhor. Porque o Senhor diz que eu sou mais que vencedor. E enquanto essa angústia não parar, eu vou buscar o Senhor na tua palavra. Eu não quero que passe esse momento, porque eu quero ter uma experiência contigo. Irmão, a melhor experiência é com Deus. Se o menino tivesse subido para o Monte Horebe, Elias, ele ia chegar lá, ele ia ter um tete a tete com Deus, um diálogo franco. Ele ia ouvir a voz de Deus, ia ser tremendo. Deus já ia falar com ele. O que falou daqui a pouco que nós vamos ler. Mas não, primeiro ele deu ouvido a Acabe e foi para a caverna. E entrou lá e ficou lá, sentindo dó de si mesmo. Claro que ele não ouviu a voz de Deus. Aí ele ouviu o quê? Ficou pensando, puxa, mas eu sempre fui fiel a Deus. Porque é o que a gente sempre, a primeira coisa que a gente fala. Eu sou dizimista fiel. Senhor, eu vou à tua casa, eu sou de oração. Eu evangelizo. Eu não mato, não roubo. E se bobear quando está conversando com alguém, a pessoa fala, esse Brasil não vai. Não, misericórdia. Não, irmãos. O Brasil vai sim, nosso Deus está consertando essa nação. Essa vergonha que está sendo levantada é fruto, faz parte da cura. Há médicos aqui, para curar tem que mexer. Sim ou não? Dói. Mas a cura vem, a transformação vem, a resposta vem. Agora, quando você vai para o monte de Deus, pode vir vento, tempestade, terremoto, pessoas falando, não vai dar certo, você não vai alcançar o que você está pedindo. Misericórdia, é o fim, já está acabando. Esse mundo aqui, misericórdia, é o inferno. Fala, que inferno? Isso aqui é uma terra boa, abençoada que Deus nos deu. Porque eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus. E Deus não vai colocar os filhos dele no inferno, irmãos. Pelo contrário, Ele nos colocou para reinar e dominar essa terra. Orando, jejuando, buscando, profetizando, declarando, falando da sua palavra. Creia, a promessa de Deus, ela ainda está viva. Ela pode estar aqui, um passo. Mas eu não estou vendo. Confie e creia. Vira para o seu irmão e fala assim, creia. Continue confiando. Deus não é filho de homem para mentir. Não. Aí o que Deus faz? Quando ele sai para fora, alguém lê lá para mim, no 19, que ele fala assim, menininho, é o versículo 18. Lê para mim lá alguém, em voz alta. 19, 18. É o 1 Reis? Thank you. Desculpa, me senhor. Pode. Amém? Porque Elias, primeiro, olha aqui, irmãos, se sentiu só. O cara achava que só ele estava sendo perseguido. Só ele recebeu um recado desse. Só ele é o cara que serviu e foi fiel. Não. Vira para o seu irmão e fala assim, irmão, quer meu problema para você? Pergunta para ele.
Fala, você quer minhas lutas? O que ele disse? Sim ou não? Sim ou não? Não, espera a resposta. Ele falou sim? Não. Por isso que quando você achar que você está só, que as promessas de Deus não vai cumprir, vai na palavra. Tem muitos outros irmãos neste mundo, cristãos, que estão pagando o preço igual ou até mais forte que eu e você. E estão permanecendo. Porque confia em Deus. E você? Permaneça. E olha que Deus dá uma ordem aqui, ó. Você vai ungir Azael, Salatiel. Levanta a vida também, unge também Eliseu, que vai te substituir. Porque a obra, o meu propósito vai continuar. Irmãos, enquanto eu e você estiver de pé, vivendo, vamos servir a Deus, vamos crer nas promessas de Deus. Porque Deus é fiel para cumprir. E daqui a pouco Ele vai continuar a sua obra. A obra não para. Quando eu e você partirmos dessa vida e vivermos com Jesus e formos para Jesus, a obra vai continuar. Porque o propósito de Deus é eterno. Não é um simples propósito. O propósito de Deus é que o nome dele seja glorificado e reconhecido que Ele é Deus. Que Ele é a única resposta para mim e para você. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus é a única resposta para mim e para você. É nisso que nós temos que crer. E olha, amados, isso chama, sabe o quê? Maturidade cristã. Sabe por quê, amados? Nós precisamos parar de ficar desferindo golpes nos ares, achando que Deus não vai fazer. Isso é meninice, irmãos. É igual uma criança fica emburrado. Deus fala: pode ir, pisa no Jordão que eu vou abrir. Não vou. O Senhor não me respondeu, eu não vou. Hoje eu não vou na igreja, eu não estou bom. Você não está bom para ir na igreja, irmãos? É a mesma coisa que você te falar assim: eu estou com dor, preciso ir no médico. Doutor, eu não vou aí hoje não estou bom. Eu não vou levar meu carro para arrumar porque o carro não está bom. É isso que a gente está falando, irmãos. O nosso Deus é o médico dos médicos. O nosso Deus é o advogado dos advogados. Jesus é o advogado dos advogados. Irmãos, Deus já vinha fazendo coisas que o mundo agora, os cientistas têm descoberto que Deus já fazia. Ele abriu a porta, Pedro estava preso lá, abriu a porta das cadeias. Não precisou nem de controle remoto. Agora hoje a gente acha que tem um controlinho na mão, acho que é o tal. Eu já mexia com isso, irmãos. Você entende? Essa noite mesmo ele já operou na minha vida e na tua vida. O que nós queremos mais? Então nós precisamos ser maduros, cristãos, e entender uma coisa: Deus é fiel. Ele me ama, a ponto de dar o seu filho deixou toda a sua glória e veio morar num corpo desse. E ó, já está transpirando. Foi humilhado na cruz, zombado. O diabo desafiou ele, lá, levando ele no deserto, no pináculo: se me adorares, eu te dou o mundo inteiro, o reino. Ele falou: sai daqui, Satanás, aqui não quero papo contigo. Só o Pai adorareis. Você pensa que ele foi afrontado por amor a mim e a você? Então nós temos que ser maduros o suficiente para entender: Deus, obrigado, porque nós temos a sua palavra. Quando eu estou angustiado, Deus, eu quero te buscar, o Senhor fala comigo. Veio buscar uma direção com os pastores, caminha, que Deus vai te honrar. Deus está falando para você confiar, esperar, espera que Ele vai te responder. Seja sim, não ou espera, o importante é que Ele vai responder. Porque há situações que quando Deus fala não, irmãos, a gente acha, é até livramento para mim e para você. É que nós não conseguimos entender, mas Deus vê num todo.
E aí só quando Elias saiu do seu mundinho e obedeceu a voz de Deus, saiu para fora, ele amadureceu, ele entendeu, ele amadureceu que, peraí, eu não sou mais criança, eu não tenho que estar aqui enclausurado. Tá bom, Senhor, então fala, no silêncio. Aí veio aquela voz calma e delicada, e Deus falou com ele. Se ele já tivesse subido no Monte Horebe, Deus já tinha falado. Vira para o seu irmão e fala assim: irmãos, ouve logo a voz de Deus, fala para ele. Fala assim, sai da posição de vítima, de sozinho, de tristeza. Fala, para com esse negócio de deprê. Porque parece que o povo gosta que fala que é moda. Onde você foi? Vou fazer uma terapia. Não é bênção. Deus deixou os médicos, como o pastor disse aqui, deixou os psicólogos, é bênção. Mas, irmão, não fique refém dessa situação. Vai para o monte, que Deus vai falar com você, vai chorar, clamar na presença de Deus. E sabe o que Deus sempre tem para mim e para você? Ele vai dizer para você, você vai ter aflição, vai ter lutas, mas eu sou teu escudo, tua rocha, teu libertador. Eu sou o teu livramento, eu sou a tua cura, eu sou a tua resposta, eu sou o teu Deus. E aí, acabou, Senhor, isso, pronto. Desce do monte, volta. Porque eu vou ser contigo, tem 7.000 ainda aí. Amém? Sabe, amados, que Deus possa abençoar essa palavra no teu coração. E quando eu digo abençoar, agora nós estamos aqui num clima, numa atmosfera, que se você falar, o capeta sai, o problema sai. Não é? Mas é o daqui a pouco, amanhã, e essa semana e esse ano, que você tem que pegar essa palavra, Senhor, que ela exploda dentro de mim. Quando você estiver diante da situação, você fala: Senhor, a situação está aqui, a caverna está aqui, mas eu quero ficar com o Senhor no monte. Eu quero clamar teu nome, porque eu sei que o Senhor tem respostas para mim. O Senhor tem a cura, o Senhor tem tudo para mim. E aí, deixa essa palavra ser vida em você. Quantos querem isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, em nome de Jesus, mesmo que as ondas virem contra mim, as tempestades, terremotos, eu sei que o Senhor está comigo. E o Senhor não vai deixar que eu vacile os meus pés. O Senhor é a minha resposta, Senhor. E fala assim: Senhor, entre o monte e a caverna, e o lugar de tristeza, de angústia, eu quero ir para o monte, para a tua presença, que é o lugar que eu vou ter intimidade, eu vou receber palavras de vida e vida com abundância, onde eu vou realmente voltar a brilhar na tua presença por causa da tua glória. Fala: Senhor, o meu desejo é estar no interior da tua glória, é estar junto do Senhor, porque eu confio em ti, Senhor. Fala assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, leva-me, não só agora, mas daqui a pouco, amanhã, ou seja, as madrugadas, eu viver essa palavra, porque eu quero ver, Senhor, os teus sinais e prodígios. Eu quero experimentar de ti, mesmo em meio às lutas e perdas ou ganhos. Eu quero andar contigo e permanecer no Senhor, confiar nas tuas promessas, em nome de Jesus. Amém? Sabe, queridos, Deus continua aqui operando na tua vida. E amados, Deus quer que nós sejamos cristãos maduros, sinceros, confiantes da sua promessa. Comece a orar com o seu irmão e dizer assim: Senhor, nós vamos continuar confiando em ti, nós vamos continuar esperando nas suas promessas. Comece a abrir o teu coração com ele. Fala: Deus, ainda, Senhor, que vier terremoto, fogo, situações, ainda que as ondas, o vento soprar contra mim, Senhor, e os meus pés parecerem vacilar, eu quero ouvir a tua voz. Eu não vou ficar enclausurado, eu não quero a caverna, eu quero o teu monte, eu quero a tua presença, eu quero ficar com o Senhor, eu quero continuar confiando nas tuas promessas. Oh Deus, vai derramando essa graça sobre o teu povo, fortalecendo, revigorando. Continue, Senhor, com esse óleo. Espírito Santo, continue. Fale com Deus, querido. O que Deus quer a cada dia falar comigo e com você.
Ele quer que você fique com Ele no monte. Ele quer dialogar, Ele quer ter intimidade. Ele quer revelar os segredos do coração dele para mim e para você. Mesmo em meias lutas. Oh, nós queremos clamar a Ti e Te ver. Queremos isso, nós queremos isso, nós queremos isso, nós queremos. Nós queremos isso. Oh, show de me manas de cor. Tu és o nosso Deus, o Deus que honra a Tua palavra.